Às vezes eu me pergunto, será que eu preciso de fato da presença do Espírito Santo 24 horas na minha vida? Quais os perigos de me desligar dele por 1 hora ou 1 minuto? Será que eu não sou forte o suficiente para vencer as minhas fraquezas? A mensagem que você vai ouvir a partir de agora mostrará quão importante é o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos resistentes a mudanças. Mudar dá trabalho. E só o Espírito Santo tem o poder, a paciência e a habilidade necessárias para nos transformar e nos capacitar para o céu. A mensagem que você vai ouvir será apresentada pelo psicólogo Neemias Portugal e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Amados, durante 10 dias, a igreja tem feito uma proposta. Começou quando? Não, em que ano começou os 10 dias de oração de poder? Eu consultei o site oficial da igreja, está lá 2013. Isso já se passaram 13 anos. Estamos em 2026. Começamos em 2013, nós já temos 13 anos separando a cada ano 10 dias para clamar pela presença constante do Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Os discípulos precisaram de uma série de 10 dias. Nós já estamos em 13 séries de 10 dias. Isso significa que nos nossos dias nós vamos precisar buscar ao Senhor de uma maneira mais intensa. Nós precisaremos ter uma compreensão diferente de quem é o Espírito Santo e da importância dele para a minha vida. Irmãos, a igreja adventista hoje tem cerca de 22 milhões de membros ao redor do mundo, ok? Mas essa membresia, ela não é uniforme. Há pessoas que são mais consagradas, há pessoas que são menos consagradas, há pessoas que estudam a Bíblia diariamente, há pessoas que não estudam a Bíblia diariamente. Há pessoas que estudam uma lição, há pessoas que não estudam a lição. Há pessoas que ouvem somente os hinos que elevam o nosso coração a Deus. Tem pessoas que ouvem músicas populares, músicas mundanas, etc, etc, etc. Isso faz com que a ação do Espírito Santo não seja uniforme. Então o Espírito Santo, ele mantém no topo aqueles que estão já há alguns anos vivendo uma vida de consagração, mas ele agora luta para puxar para o topo aqueles que ainda não estão buscando uma vida de consagração. Por que ele está fazendo isso? Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai apresentar a Deus uma noiva. Que noiva é essa? A igreja. Você sabe como é que essa noiva vai estar? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Eu vou mostrar a você como que essa noiva será apresentada para Deus. O Senhor Jesus vai pegar a mão dessa noiva e vai dizer: aqui, Pai, está a minha noiva, a igreja. Olhe para o capítulo 5, a partir do versículo 25,
Você já achou? Agora nós vamos fazer o quê? Orar, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Então aí, como você está, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pelos 10 dias de clamor, pelo batismo do Espírito Santo. Esse batismo, Pai, a tua igreja precisa entender que ele não pode acontecer durante 10 dias. São 365 dias de unção, de transformações constantes, porque nós somos resistentes a mudanças. Nós nos apegamos aos nossos pecados. Muitos têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Só que a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criação. Tudo se faz novo. A vida do cristão é uma vida dinâmica, de constantes mudanças, mas aquelas mudanças, Pai, que nos tornam cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém. Olhe para o verso 25, está escrito assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, purificando-a, ou tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, olhem para mim rapidamente, já tem aqui 2 detalhes de como Jesus vai apresentar essa igreja para Deus. Primeiro, ela estará santificada. Segundo, purificada. Agora olhe para o verso seguinte, verso 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o tamanho da obra que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida e na sua vida, para apresentar a mim e a você sem mácula, sem ruga, sem defeito, santo e imaculado, num mundo que nos convida todos os dias a chafurdar na lama do pecado, no mundo que nos contamina todos os dias, irmãos, é o dia todo o mundo nos convidando para o mal. Mas a Bíblia está afirmando que haverá um grupo que o Senhor Jesus vai apresentar a Deus como uma igreja sem mácula, gloriosa, pura, sem defeito. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. O tema de hoje é o Espírito Santo e o quê? Quem lembra? A vida eterna. Mas, irmãos, o Espírito Santo já é eterno. Quem não é eterno, somos nós. Para que eu herde a vida eterna, eu preciso que o Espírito Santo dirija a minha vida. Amém. Eu preciso que Ele me transforme todos os dias. E olha que nós somos o quê? Nós somos resistentes a mudanças, irmãos. Vocês querem ver uma obra do Espírito Santo? Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Deixa só eu confirmar aqui o texto, tá bom? Deixa só eu confirmar aqui. Muito bem. Capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36.
A palavra do Senhor diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Preste atenção no que vem agora aí. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Queridos, o que é uma desavença? Uma discórdia, um desentendimento. E não é um desentendimentozinho não, irmãos. A Bíblia diz assim: e houve entre eles tal desavença. Esse tal aí faz o que com a palavra desavença? Aprofunda, amplia, vira uma desavença monstruosa. Mas olha, uma desavença, um desentendimento monstruoso entre os irmãos da igreja. A desavença foi tão séria que Paulo deixou claro para Barnabé: se você levar Marcos, eu não vou com você. Porque quando nós estávamos na Panfilha, Marcos não estava acostumado a passar dificuldades, a ser perseguido, a sofrer bullying. Foi o que ele fez, voltou para Jerusalém, foi embora. Ô meu irmão, muito obrigado, viu? Juliane que lhe pague, tá bom? Então, irmãos, Paulo estava por aqui com João Marcos. Eu não quero andar com este homem. Comigo ele não viaja mais. Estou falando, irmãos, do apóstolo Paulo, viu? Que nós consideramos o quê? Um homem santo. E ele de fato o foi. Ele foi um homem santo. Mas sabe por que essa história está aqui? Porque até homens santos também passam por desavenças dentro da igreja. A grande questão que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o que vem agora. Abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olhe para os versículos 9, 10 e 11. Todos acharam? Está escrito: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Foi o que aconteceu agora. Foi o que aconteceu, irmãos. Eles se reconciliaram, irmãos. E agora Marcos era companheiro de Paulo no ministério. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eles eram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Essa semana eu vi o testemunho de uma irmã na igreja. Ela disse assim: irmãos, faz décadas que eu não falava com a irmã fulana de tal.
E eu me perguntava o que foi que aconteceu que há mais de 20 anos a gente passa uma pela outra e vira a cara. Na rua, na igreja. Quando chegou agora, terça-feira, uma delas disse assim: fulana, me dê um abraço. Se abraçaram, choraram, conversaram e estão em paz. Por que tem que demorar tanto, irmãos? Pela falta do Espírito Santo. É a falta do Espírito Santo que tem trazido sérios problemas na minha vida pessoal e dentro da casa do Senhor. Jacó era um homem de Deus. Quem acha aí que Jacó era homem de Deus, levante a mão. Não se esqueçam que Jacó era gêmeo de quem? De Esaú, mas ele era o filho da promessa, porque era da linhagem dele que surgiriam as 12 tribos e surgiria também o Messias. Jacó era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Jacó orava? O que é que vocês acham? Muito bem. Jacó possuía o Espírito Santo, sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa só eu confirmar aqui o capítulo, tá bom? Muito bem, já estamos chegando aqui. Capítulo 37. Capítulo 37. Vamos começar do versículo 1, que diz assim: Habitou Jacó nas tendas das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Preste atenção no que vem agora. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Irmãos, quem fez surgir esse ódio aqui entre os irmãos? Comportamento do pai. A Bíblia é clara, irmãos. No versículo 4 diz... Versículo 3 diz: ora, Israel amava mais a Jacó do que a todos os seus filhos. E todos os outros irmãos diziam assim: ele ama mais Jacó. E para piorar, ele comprou uma roupa caríssima, uma roupa para grandes eventos. Que grandes eventos José ia, irmãos? A família de Jacó era amiga de quem? De qual rei? Para poder José ir à festa com uma roupa caríssima daquela. Então, irmãos, a atitude de Jacó
gerou desavença dentro da sua própria casa. Eu perguntei para vocês aqui, Jacó era um homem de Deus? Vocês disseram sim. Jacó orava? Vocês disseram sim. Jacó tinha o Espírito Santo? Vocês disseram sim. Mas mesmo um homem com o Espírito Santo cometeu um erro tão grande como esse. Nós precisamos do Espírito Santo de maneira permanente na nossa vida. Irmãos, quando a gente sai, estamos vendo aqui um período de chuva, você sai para pegar um ônibus, você sai do ônibus, vem para sua casa, você recebe um aguaceiro, aquela chuva pesada. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz, o que é? Geralmente a gente faz o quê? Pega uma toalha, eu quero me enxugar, eu quero tirar aquela roupa molhada, eu quero tomar um banho, eu quero botar uma roupa enxuta. Irmãos, a gente faz assim com a chuva do Espírito Santo. A gente recebe a chuva e a gente se enxuga. A gente tira a roupa molhada do Espírito Santo, a gente bota uma outra roupa. Eu fui parado por uma irmã na porta de uma igreja. Ela me chamou assim no canto. Ela disse: irmão Neemias, eu quero lhe pedir oração, porque eu me relacionei com um colega de trabalho durante 10 anos. E ele era um homem casado. Ele tinha filhos. Durante 10 anos eu não aceitei cargos na igreja. Durante 10 anos ele terminou o relacionamento 3 vezes. E eu tanto fustiguei ele, insisti, que ele aceitou reatar o adultério. Mas graças a Deus, eu tenho fé em Deus que dessa vez acabou. 10 anos, irmãos. Uma pessoa frequentando a igreja, uma pessoa que já foi líder, abandonou o trabalho da obra do Senhor para sustentar um adultério. É por isso que você e eu, que nós precisamos do Espírito Santo o tempo todo, irmãos. Porque se Ele não me dirigir, quem é que vai me dirigir? A carne. Acabei de pregar numa igreja, uma senhora me parou e disse assim: eu entendi tudo que você falou, mas tem uma pessoa que eu não consigo perdoar. Você faz ideia? Não sei, irmã, não sei quem é a pessoa. Eu perguntei quantos anos a irmã tem de batizada. Ela disse: eu tenho 50 anos de batizada. Eu disse: irmã, a senhora precisa perdoar essa pessoa, porque no reino de Deus não se salva por tempo de batismo. É pelo tempo em que a sua vida esteve em consonância com a palavra de Deus. Ela disse assim: irmão, eu não consigo perdoar meu filho caçula. Irmão, eu não consigo olhar para ele. Irmão, eu não consigo ouvir a voz dele. E disse: irmã, não tem jeito não. A senhora precisa perdoar seu filho. Só que a gente, às vezes, irmãos, a gente confunde o que seria perdoar. Perdoar é você não sentir dor pelo que aconteceu no passado. Perdoar não é assim, ó, Léo era meu sócio na empresa, ele me traiu, me roubou, me deixou na lama, zerado, sem dinheiro, e foi embora para a Europa. Ah, irmão, você tem que perdoar Léo. Irmão, eu posso perdoar Léo sem necessariamente voltar a conviver com ele. É isso que muitas vezes dificulta a nossa compreensão, que a gente acha assim: não,
eu perdoei Léo, eu tenho que voltar a andar, a ir para a praia com ele, porque a gente ia para a praia, né? A gente jogava uma bolinha todo final de semana, eu vou ter que voltar a jogar bola com ele. Não, irmãos. Se eu vou voltar a jogar bola com ele todo final de semana, o tempo dirá. Quanto mais a minha ferida estiver curada, melhor será o nosso relacionamento daquele momento em diante. Entenderam, irmãos? Moral da história. Essa conversa foi entre outubro e novembro de um ano. Entre março e abril do ano seguinte, essa irmã faleceu. Liguei para uma amiga, disse assim: fulana, você foi para o enterro da irmã fulana de tal? Ela disse: fui. Como foi o enterro? Ela disse: horrível. Foi um enterro horrível, porque além da dor pela perda dela, havia um clima familiar tão difícil, tão duro, que todo mundo notou que havia alguma coisa ali. Por quê? Porque estavam os filhos ao redor do caixão, menos o filho caçula. Ele estava do outro lado do salão, com o rosto virado para a parede, sozinho. Ela disse: nenhum familiar encostou nele, nenhum amigo da família, nenhum irmão da igreja encostou para falar com ele. O caixão passou pelas costas dele. Precisava ser assim, irmãos? Você entende por que eu preciso do Espírito Santo? A gente costuma dizer assim, porque a igreja precisa, irmãos, quem precisa sou eu. Eu tenho que buscar. A igreja mudou a frase, não é? O lema, que eram 10 dias de oração, confere? A partir de agora, como é que vai ser a frase? 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Eu preferia colocar 365 dias de clamor, irmãos. Você sabe por quê? Quando você perde uma caneta, você quer escrever alguma coisa, e aí você procura uma caneta e não acha. Poxa, não estou achando uma caneta. Você entra em desespero, você clama: Senhor, eu preciso de uma caneta nesta hora. Ninguém faz isso, irmãos. Você anota ali no celular, você vai na casa de alguém, empresta uma caneta aí, você... Agora, e se seu filho estiver à beira da morte? E se os médicos ligarem para você e disserem assim: a gente não sabe mais o que fazer? A senhora é crente, a senhora acredita em Deus, ore. O que é que você vai fazer? Você vai clamar, você não dorme, você não come, você chora o tempo todo: Senhor, salva meu filho, Senhor. É assim ou não é? É isso que Deus quer que nós façamos em relação ao Espírito Santo. Amém. A gente precisa sentir, irmãos, desesperadamente a necessidade de ter o Espírito Santo na nossa vida, todos os dias, o dia todo, porque o diabo não lhe ataca uma vez por semana, é o dia todo. É o dia inteiro, irmãos, o inimigo ali, atazanando a cabeça da gente para nos tirar da presença do Senhor. Você sabe onde o inimigo tem lhe atacado. Se é na bebida, nas festas, no sexo, no jogo, você sabe. Então, epidemia, irmãos,
de pessoas endividadas por causa de bets, jogo. Estava vendo um depoimento de uma mulher, teve que pagar 75 mil reais para não matarem o marido dela, irmãos. 75 mil reais, não é pouco dinheiro não, irmãos. E ele ganhava pouco mais de um salário mínimo. Como é que uma pessoa que ganha pouco mais de um salário mínimo faz uma dívida tão grande? É por isso que você não brinque, meus irmãos, não brinque em nome de Jesus. Você precisa do Espírito Santo o tempo todo. Amém. Só Ele pode chegar para você e dizer assim: fulano, piu-piu não. Como é mesmo? Tico, agora vou chamar o nome de piu-piu. Tico, isso aqui que você fez está errado. Você sabe por quê? Porque muitas vezes Deus manda alguém dizer isso para você e você não aceita. Uma paciente minha disse que estava um domingo em casa, tão agitada, tanta coisa para fazer, tanta coisa fora do lugar, e a menina caçula atrás dela, mãe, ela pegou a menina e empurrou, disse: vá para lá, eu estou ocupada. Ela disse que a menina levantou os 2 bracinhos para o alto e disse assim: oh Jesus, minha mãe está tão nervosa, Jesus. Irmãos, ela disse que veio lágrimas aos olhos, ela foi para o quarto chorar. Será que o Espírito Santo não disse para ela: pare com essa agitação? O Espírito Santo teve que acionar quem? A criança. Você conhece a história de Balaão? Deus deixou claro para ele: eu não quero que você amaldiçoe o meu povo. Mas ele foi 3 vezes amaldiçoar o povo, porque ele queria o quê? Dinheiro, lucro, roupas caras. Para que ele parasse a corrida desembestada dele, Deus teve que mandar quem? A mula. A igreja de Deus, irmãos, será apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Se você vai fazer parte desse grupo, eu não sei, eu quero que faça. Amém, irmãos? Agora, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte desse grupo. E eu quero convidar você a pautar sua vida por este livro aqui. Oriente aquilo que você ouve por esse livro aqui. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. O que você anda ouvindo na sua casa, no seu celular, no seu carro, lhe aproxima de Deus ou lhe afasta de Deus? Alimenta o seu lado espiritual ou alimenta o seu lado carnal? Quem dificulta a obra do Espírito Santo, irmão, sou eu, não é ele. Eu dificulto a obra do Espírito Santo. O que você come edifica o seu corpo ou está destruindo sua saúde e lhe preparando para um AVC no futuro? Eu me lembro de uma irmãzinha, eu encontrei na porta de uma igreja aqui no interior da Bahia, e ela me pegou pelo braço assim, irmãos, ela disse assim: irmão, ore por mim, irmão, o diabo não deixa eu dormir a noite toda, meu irmão. E aí ela apertava o meu braço e dizia assim: irmã, aguarde só um pouquinho que eu vou conversar com a senhora, que eu estou terminando aqui de cumprimentar o povo. Quando eu acabei de cumprimentar, ela voltou, apertou meu braço: oi, irmão, ore por mim, irmão, que o diabo não me deixa eu dormir a noite toda, eu não durmo. Aí apareceu um rapaz assim atrás dela, fez assim, ó.
Fez assim para mim. Aí quando ela saiu, ele encostou e disse: ô irmão, não ligue não, é minha sogra. É minha sogra. Todo mundo que chega aqui, ela faz a mesma queixa, que ela não dorme porque o diabo não deixa ela dormir. Mas eu vou lhe dizer o que é. Quando dá 6h, 6h30 da tarde, ela já está na cama, deitada, dormindo. Quando dá 11h30 da noite, ela acorda, esquenta o feijão, arroz, o que sobrou, carne, salada, o que tiver, ela esquenta. Quando dá meia-noite, ela está batendo um prato de feijão, meu irmão, que eu não como meio-dia. O tamanho do prato que essa mulher come, que a minha sogra come meia-noite, eu não como meio-dia. Quando dá 2h da manhã, ela está acordada, sem conseguir dormir, e aí mexe numa coisa, e aí mexe na outra, aí diz depois que é o diabo que não deixa ela dormir. É o diabo do feijão que não deixa ela dormir. Irmãos, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Isso aqui é um templo. Eu posso trazer, como é seu nome? Isaac. Eu posso botar um porco aqui dentro da igreja, Isaac? Vou lá, chego lá no chiqueiro, pego um porco lá e boto aqui dentro da igreja. O que é que vocês acham? Você acha que é lícito botar um porco aqui na igreja? O que é que vocês acham, irmãos? Isso aqui é um templo do Senhor, irmãos. Agora, olhem para mim aqui, por favor. Assim como eu não posso botar um porco aqui nesse templo, eu também não posso botar porco aqui nesse templo. Esse templo aqui, ó, vai ser destruído pelo fogo. Esse aqui, Jesus vai levar para a eternidade. Amém. Esse corpo aqui é mais sagrado do que essas paredes aqui. Porque quando eu saio, as paredes ficam aqui, mas lá fora as pessoas vão ler a minha vida e vão dizer assim: esse rapaz é cristão. Eu sinto a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, o Espírito Santo, eu abri a mensagem dizendo: o Espírito Santo é eterno. Nós não somos, ainda não somos eternos. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer na sua vida os ajustes que são necessários para que o Senhor Jesus lhe conceda a eternidade. É isso que você quer? É isso que você quer? Irmãos, olha, Deus não vai tirar da sua vida nada que seja bom para você. O Senhor Jesus só tira aquilo que pode nos fazer perder o céu. E eu faço um apelo para você em nome de Jesus. Quantos anos, Léo, você acha que ainda vai ter de vida aqui nessa terra? Você faz ideia? Você tem um cálculo? Mas eu acho que eu vou viver mais uns 30, uns 40 anos. O que é que você acha? Irmãos, se você tem que entregar alguma coisa para Deus, entregue logo, porque você não sabe se vai estar vivo daqui a 1 minuto. Eu fiz um pacto com Deus, irmãos. Senhor, os dias que eu ainda estiver, que eu ainda tiver neste mundo, eu quero dedicá-los ao Senhor. Irmãos, eu sou músico formado pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho um conhecimento, eu tenho técnicas que 99% desses cantores que estão por aí não têm. Eu poderia estar aí fora. Sim ou não? Poderia ser um cantor famoso, irmãos. Mas eu não teria paz. Eu viveria cercado de sanguessugas. Eu perderia noites. Vários deles estão tomando antidepressivos, porque não dormem direito. Para que essa fama toda, irmãos?
Eu vi outro dia uma cantora dizendo: comprei uma BMW. Eu disse: ô glória, e eu tenho um no pé, um no outro. Eu ando de um no pé, um no outro. Irmãos, mas o que me prende não está aqui. O que me prende está lá em cima. Mansões eternas. Não vai ter hospital, não vai ter asilo, não vai ter clínica de recuperação, não vai ter delegacia. O mal não existirá. Eu estou há 46 anos esperando o Senhor Jesus voltar. E eu tenho certeza que eu não estou perdendo o meu tempo. Eu não estou perdendo o meu tempo. Em nome de Jesus, entregue sua vida ao Espírito Santo todos os dias. Mas não ore não. Clame. Clame. Santo Espírito habita em mim. Santo Espírito transforma-me. Santo Espírito, eu não posso descer ao caixão sendo a pessoa que eu sou. Eu quero ser diferente. Eu quero ser igual ao Senhor Jesus. Irmãos, esse ano eu completo 60 anos de vida. E eu quero que o Senhor Jesus continue me usando para a glória do nome dEle. Não tenho interesse nas coisas que o mundo tem para me oferecer. Eu estou apegado às promessas que estão aqui neste santo livro. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Busque o Espírito Santo todos os dias. Nós somos resistentes a mudanças, viu, irmãos? Mudar dói, viu? Mudar dói. Mas o Espírito Santo, além de lhe transformar, ele vai também colocar o bálsamo para diminuir essa dor. Não seja quem você é. Não desça à sepultura como você está. Permita que o Espírito Santo lhe transforme todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, mais uma vez eu apelo a você. Se você tem alguma coisa preciosa, entregue ao Senhor Jesus. Mas não demore para entregar. Deixe o Espírito Santo ter primazia na sua vida. Tem um pedido que eu faço ao Espírito Santo sempre, sempre, sempre. Santo Espírito, o que tiver de ser mudado em mim, mude. Mesmo que eu não queira, mude. Mude porque o Senhor me criou. O Senhor tem autoridade sobre a minha vida. Tome posse deste ser aqui que é teu. Eu sou teu. Eu te pertenço. O que tiver que mudar, Santo Espírito, mude em nome de Jesus. Se eu precisar autorizar, o Senhor já tem a minha autorização. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, às vezes a gente busca o Espírito Santo e não tem ideia da quantidade de mudanças que Ele precisa fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo virá somente para nos capacitar a sair e pregar o Evangelho. Mas eu não posso sair enquanto Ele não me transformar numa nova criatura. Tem muita gente por aí, Pai, dando estudos bíblicos sem ter condições. Como é que um crente que está usando bebida alcoólica vai falar de saúde, vai dar um estudo bíblico sobre saúde? Para que o Espírito Santo me encha, Ele precisa me esvaziar do eu, do orgulho, das vaidades, das mentiras, de tudo que não presta. E nós somos duros na queda, meu Pai. A gente resiste a deixar o Espírito Santo entrar e fazer as mudanças, as transformações que são necessárias. Mas eu te peço, meu Pai, faça a obra que o Senhor pretende fazer na nossa vida, mesmo que a gente resista. Muda o que precisa ser mudado, tira o que precisa ser tirado e coloca o que precisa ser colocado na nossa vida.
É o que nós te pedimos, Pai, imensamente agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.